Você sabia que muitas vezes quando a gente diz que uma reação acabou, o que aconteceu na verdade foi que a concentração dos reagentes e produtos pararam de variar, quer dizer, estão constantes, e a gente acredita que a reação encerrou? Vamos entender isso melhor neste tópico de mistura de reagentes e produtos. A gente vai ver nessa aula conceitos importantes de reversibilidade de reação e mais algumas outras coisas. Fiquem atentos. Até onde vai uma reação? Considerem então a reação AB aqui, onde A é o reagente e B é o produto dessa reação. A primeira coisa que a gente vai perceber aqui é o seguinte, que em equilíbrio a gente pode dizer que A se transforma em B, mas B também pode se transformar em A. A gente diz que quando A se transforma em B, a gente está falando sobre a reação direta. E quando B se transforma em A, estamos falando da reação inversa. Então podemos dizer o seguinte, que A é o reagente da reação direta e B é o produto da reação direta. Mas B é o reagente da reação inversa e A é o produto da reação inversa. Então veja que em equilíbrio a gente leva em consideração que do mesmo jeito que a reação acontece de A para B, ela pode acontecer de B para A. Mas até onde vai essa reação? Existem basicamente três possibilidades disso. A primeira é essa daqui. Antes de eu falar sobre ela, vamos entender o que o gráfico quer dizer. No eixo Y está a concentração molar. De quem? De A e de B. Então, no caso do reagente A e do produto B. Ok? E esse gráfico representa como essas concentrações variam ao longo do tempo. Observem aqui o seguinte, que no tempo zero, a concentração de B é mínima, enquanto a concentração de A é máxima. E isso é muito óbvio. Por quê? Porque no tempo zero só existe reagente, ainda não existe produto. A reação ainda não começou. Então a concentração de reagente é máxima e a concentração de produto ela é mínima. Então nem precisaria ter a reação aqui exemplificando. Só olhando para o gráfico vocês já podem deduzir que a substância que sai da origem aqui, né, que é do tempo zero, com concentração zero, significa dizer que ela não existia no tempo zero. Logo, ela é o produto da reação, né, ou são os produtos da reação. Pode ter mais de uma substância. O mesmo raciocínio serve para o reagente. O reagente é aquele que sai da concentração máxima no tempo zero. Pois bem, naturalmente, à medida que o tempo passa, a concentração do reagente vai diminuindo e a concentração do produto vai aumentando. Isso é óbvio também. À medida que A se transforma em B, a concentração dele diminui e a de B aumenta. Observe que chega um ponto em que as duas curvas começam agora a se transformarem em retas paralelas, tanto entre si quanto em relação ao eixo do tempo. Em outras palavras, significa dizer o seguinte, a partir desse tempo, a concentração, observem aqui, a concentração de A, ela é constante, veja que ela não varia, ela é constante, mesmo com o tempo passando. E o mesmo fenômeno acontece com a concentração de B, ela é constante à medida que o tempo vai passando. A gente chama esse tempo aqui do tempo de equilíbrio, que é o tempo em que a reação precisou para que a concentração de produtos e reagentes sejam constantes. Então, muitas vezes a gente acredita que a reação se encerra aqui. Na prática, realmente ela se encerra aqui. Tá certo? Por quê? Porque a concentração de produto e reagente já não vai mais modificar. Mas percebam que nesse primeiro exemplo aqui, quando a reação em tese se encerra, ela ainda tem reagente e tem produto convivendo ao mesmo tempo. Conseguem perceber? Vejam aqui que a concentração de A ela ainda tem um valor e a de B também, ambos diferentes de zero. Então perceba que essa reação, entre aspas, se encerra, mas ainda existe reagente e existe produto. Perfeito? Essa é uma possibilidade. Nesse caso aqui específico, quando a reação atingiu o equilíbrio, existe mais produto do que reagente. Então dizemos que o equilíbrio está deslocado para a direita. O outro exemplo é o oposto do anterior. O gráfico, os eixos são exatamente os mesmos. Nesse caso daqui, observem que quando a reação atinge o equilíbrio, né,
as concentrações de A e B são constantes, porque as retas são paralelas ao eixo do tempo, isso significa dizer o seguinte: nessas circunstâncias, a concentração de A, percebam, ela é maior do que a concentração de B. Então são aquelas reações de baixo rendimento. São aquelas reações que, por mais tempo que se espere, sempre vai ter mais reagente do que produto. Então, nessas circunstâncias daqui, existe mais reagente do que produto após o equilíbrio. E aí dizemos então que o equilíbrio está deslocado para a esquerda. Ok? E a última possibilidade, né, ela é basicamente teórica, porque é raro isso acontecer, né, é uma coincidência, é que no tempo de equilíbrio, as concentrações de A e B são as mesmas. Então, nesse caso aqui, o equilíbrio não está deslocado nem para a direita, nem para a esquerda. Né? É o mais raro, tá certo? Outra coisa importante é que, veja como é importante cálculo estequiométrico. Estudamos cálculo estequiométrico, né? E lá a gente viu que as reações aconteciam em proporções molares. Então aqui, a concentração também que está no eixo Y é de concentração molar, tá certo? E aí, a gente vai agora perceber outro conceito importantíssimo do equilíbrio. Vejam se vocês têm a mesma impressão que eu tenho. Quando a gente diz que uma coisa se encerra, dá a entender que ela parou, né? Como se a velocidade daquilo fosse igual a zero. Só que isso é uma impressão equivocada no equilíbrio. Por quê? Porque o equilíbrio químico ele é dinâmico. Isso significa dizer que a velocidade é diferente de zero. Como assim, professor? Olha esse gráfico daqui. Olha. Aqui é a mesma coisa que a gente tinha lá anteriormente. Só que nesse eixo daqui é a concentração molar, nesse caso aqui é a velocidade. Percebam, gente, que a velocidade de reação do A, né, que é quem está caindo aqui, olha, do reagente, vai diminuindo ao longo do tempo. E a velocidade de B vai aumentando ao longo do tempo. Ambas estabilizando em determinado momento e ficam iguais. Olha. O que é que isso quer dizer? Quer dizer basicamente o seguinte, que no equilíbrio não é que pare a reação, é que à medida que A se transforma em B, B também se transforma em A na mesma velocidade. É por isso que o sistema é constante. Tá certo? As concentrações ficam constantes simplesmente porque à medida que A se transforma em B, B se transforma em A. Então, à medida em que os reagentes se transformam em produtos, os produtos também se transformam em reagente. E isso faz com que a velocidade da reação direta ela seja igual à velocidade da reação inversa. Então percebam que o equilíbrio é dinâmico, a velocidade é diferente de zero. Então, o que temos aqui, na verdade, não é que a reação parou, é que a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. E a única consequência disso é que a concentração de reagentes e produtos são constantes. Ok? Então é isso. Um abraço, até a próxima aula.